Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você. Amém. Seja bem-vindo a mais uma célula digital, IEJN Alphaville, Igreja Evangélica de Jesus para as Nações. Amém. E é uma igreja para você fazer parte, não somente frequentar. Glória a Deus, aleluia. E eu quero aqui fazer uma oração breve, porque o Espírito Santo, ele, na hora que antes de eu entrar, eu sempre oro e coloco a minha vida à disposição do Espírito Santo. E ele só me falou, me reconheça, ou seja bem-vindo nessa oração, nessa live, Espírito Santo, entre nessa live, Espírito Santo, venha e use a minha boca, faça com que mais pessoas assistam esta live em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, o Senhor é maravilhoso. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Amém. E o tema de hoje é o mesmo da terça-feira, né? Que é a conexão certa expande, parte 2. Que eu vou dar continuidade a essa palavra. Aleluia. Mas antes eu quero dar alguns recados sobre os cultos da igreja. Os próximos cultos que serão no sábado, da Nação Jovem, que vai ser às 19 horas. E no domingo, que vai ser o culto profético, que é às 9 horas. Amém? E a localização da igreja é na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Mas, se você está muito longe da igreja, não consegue chegar, você consegue assistir pelo YouTube. Amém? No canal da igreja, que é IJN Alphaville, e no domingo no canal do profeta Vinícius Iracete. Aleluia! Glórias a Deus. E aí vamos para a continuação da palavra, que é 2 Reis 3, 13 e 20. Vamos ver o que a palavra vai nos falar hoje. Amém? Glória a Deus. E aqui continuando. E relembrando, né, sobre a palavra, não sei se você lembra que nós estamos lendo aqui o livro de 2 Reis 3, que ele diz assim, que o rei lá de Israel, ele estava sendo ameaçado pelo rei de Moabe. E ele se uniu aos 3 reis, o rei de Judá e de Edom, para que eles lutem, batalhassem contra o rei de Moabe. E aí, o rei de Israel falou para eles assim, vamos pelo deserto de Edom, né? E aí, lá no deserto, o que aconteceu lá? Eles ficaram sem água, os animais ficaram sem água. Só durante 7 dias eles conseguiram caminhar no deserto para encontrar ataque a Moabe. Aí, o que aconteceu? E aí, eles resolveram procurar um homem de Deus. Amém? E aí, um conselheiro de lá, do rei de Israel, falou que tinha Eliseu, né? O profeta Eliseu. E aí, agora a gente continua aqui. Amém? E aí, Josafá falou, vamos lá procurar a palavra do Senhor. Aleluias. Porque como a palavra de Jorão, que foi o rei de Israel, não valeu muito porque eles foram para um caminho errado. Na verdade, era um caminho certo, mas só que não tinha Deus ali no meio. Eles não perguntaram para Deus. Jorão não perguntou para Deus se o caminho estava certo. Amém? Mas como Josafá, que era o rei de Judá, ele era muito fiel a Deus, então ele falou, vamos procurar a Deus, vamos procurar um homem de Deus, para ver se nós estamos no caminho certo. Amém? E para ele ajudar, para ele nos ajudar. Então, voltando aqui, a palavra que é de hoje, começando do versículo 13, que começa assim, Eliseu disse ao rei de Israel,
nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe, né? Ou seja, ele mandou ele ir lá porque que era o filho, o rei de Israel era o filho de Acabe, né? De Jezabel. Então tinha os profetas de Baal. Aí o que acontece? Por conta dos erros dos seus antepassados, você pode até pagar por eles. Amém? Isso diz muito aqui, ó. Mas o rei de Israel insistiu. Não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregarmos nas mãos de Moabe. Ou seja, foi o nosso Senhor Deus que juntou eles, né? Que conectou eles para estar fazendo essa batalha com, com o rei de Moabe, né? Que estava se confrontando com o rei de Judá, de Israel. Então, o que aconteceu? Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me uma arpista. Enquanto o arpista está tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento e nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe às suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Glória a Deus! Viu como Deus é um Deus vivo? E o Deus não é um Deus só daquela época, é o Deus de todo o tempo, porque Ele é o ontem, hoje e sempre será. Amém? E aqui nós vemos nessa palavra aqui que às vezes as pessoas que precisamos nos conectar, como aqui, né, o Jorão precisava se conectar com Eliseu, não quer nos ajudar por erros do passado, né? Inclusive por erros dos pais deles, né? Que era Acabe e Jezabel, né? Que ficava levantando altares para outros deuses, então tipo para outras coisas. Aí o que acontece? Por conta dos erros dos pais, muitas vezes a gente paga. Por isso que às vezes a nossa, muitas pessoas falam sobre isso, sobre sina, né? Ou então não, é por conta dos erros dos nossos pais lá no passado. Amém? E aí muitas ficam em ciclos viciosos. Então, por conta dos erros dos pais, nós pagamos. Amém? Por isso que nós temos que andar na palavra. Para que os nossos filhos não herdem os nossos filhos. Porque a herança de coisas ruins é mais de 1000 anos, é para toda a vida. Mas a herança de coisas ruins é até a 3ª geração. Mas as de coisas boas é para toda a vida. Amém? Mas sempre tem até a 3ª geração, porque o Senhor nosso Deus, Ele não olha para mim nem para você, Ele olha para a geração. Amém? É isso que Ele olha. Então, muitas vezes, muitas pessoas não ajudam a gente por causa dos erros do passado, entendeu? Por conta de alguma coisa que nossos pais fizeram, e aí eles não olham pra gente. Amém? Por isso que nós temos que orar muito para que o nosso Deus nos ajude, dê uma direção certa para a nossa vida. Amém?
E aí, por causa de alguém, que alguma coisa importante, essas pessoas resolvem te ajudar, entendeu? Por conta assim que nem aconteceu aqui. Por causa de uma pessoa que foi pela consideração de Josafá, que Eliseu ajudou. Porque se fosse pelo Jorão, que é o rei de Judá, ele não ia ajudar. Por quê? Por causa dos erros do passado, dos pais dele. Amém? E também que ele estava cometendo, porque ele só derrubou o altar de Baal, mas o resto ele continuou fazendo algumas coisas. Amém? Por quê? Porque foi um ciclo. Amém? E nessa palavra também nós descobrimos que o Senhor quer se conectar com os louvores que nós louvamos. Por isso, louve sempre. Porque, como diz aqui a palavra, ó, Eliseu disse, traga um arpista. E aí, conforme o arpista ia tocando, o poder do Senhor foi vindo sobre Eliseu. Então, o Senhor ama que nós cantemos, que nós louvemos a Ele, que Ele ame, que o adoramos em louvor também. Amém? Não somente em oração, não somente no momento da oração, mas também em louvor, porque Ele ama também. Amém? Quando louvamos a Ele. Glória a Deus, aleluias. E isso está bem declarado aqui, né? Que Ele vinha sobre Eliseu, o Senhor, o poder dele, com um som da harpa, com um som do louvor. Glória a Deus, aleluias, aleluias. E aí, com isso, e o Senhor mandou cavar, e foi aí que a resposta veio. Amém? Olha lá, ó. Cavem cisternas no vale, onde eles estavam, ali no deserto. Cava cisterna, o suficiente para que Deus faça o que foi prometido através da palavra. Então, ou seja, cave, se prepare. Cavar significa se preparar para as bênçãos do Senhor, porque ele diz lá, ó, pois assim que não vai vir vento e nem chuva, vocês não vão ver nem vento e nem chuva, mas ele vai colocar água ali. Amém? Esse é o milagre. Glória a Deus. Porque ele vai prover isso. Aleluia. Então, você tem que se preparar, porque a obediência de se preparar, porque vai chegar o que tem que chegar para você. Você pode ter certeza disso. Porque assim como diz aqui a palavra, ele falou para cavar cisternas. O que significa isso? Se prepare, ore, jejue, leia a palavra, esteja nos princípios da palavra, porque o Senhor, ele só obedece, ele só nos escuta, nos ouve quando estamos nos princípios da palavra. Amém? É isso que acontece. Muita gente lê a palavra, mas não entende os seus princípios. E quais são os seus princípios? A obediência. A obediência, o louvor, a adoração. Amém? A oração. Está no Salmos 109, ou 119, desculpa. Aquele salmo que é imenso, que tem vários... Nossa, aquele salmo é muito lindo. Aqui nesse Salmo 119, se você ler, ele fala muito sobre a palavra. Davi aqui fala muito, o salmista fala muito sobre a palavra, que nós temos que nos encher da palavra. Depois, quando você puder, você leia ela, porque é muito. Olha só vou ler aqui o Salmo 119, o primeiro versículo. Como são felizes os que andam em caminho irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Amém? Quando eu li esse Salmo 119, eu me apaixonei por ele, porque ele fala muito da palavra. Ele fala que nós temos que ler a palavra, nós temos que andar em obediência ao Senhor através da sua palavra. Amém? E aqui
nessa palavra aqui, o Senhor diz: se prepara, porque a sua bênção vai chegar. Amém? Que você não vai ouvir nem vento nem chuva. Você não vai, como na palavra de Elias, quando ele se enfiou numa caverna, quando ele recebeu o decreto de Jezabel dizendo que ia matar ele, o que ele fez? Ele se enfiou lá numa caverna e o Senhor disse: o que você está fazendo aqui? E aí não foi nem por trovão, nem teve trovoada, teve vento, mas só foi por uma brisa, a brisa que o Senhor falou. Então, nem sempre o Senhor vai falar muitas vezes do mesmo jeito com você, às vezes ele vai falar de outra forma, e você tem que estar ligado nos sinais, amém? Porque às vezes você não escuta a voz de Deus por causa disso, porque a sua alma está atribulada, está nervosa, você quer logo, e a gente é imediatista, né? A gente não pode esperar, tem que ter paciência, entendeu? Quando estamos na mão do Senhor, quando nós estamos debaixo do favor do Senhor, nós temos que ter paciência e confiar nele. É isso que você tem que fazer. Amém? Porque nós temos que pensar que devemos nos preparar para o que Deus tem para nós. Pois aqui na passagem, né, da Bíblia, a água que o Senhor estava querendo, que o Senhor estava falando, ele começou a aparecer nos buracos que eles cavaram, nas cisternas que eles fizeram. Amém? Por quê? Porque a água começou a correr. E não só, e assim, ó, e isso foi só o começo que ele faz para eles, né? Que ele fez para eles. Ele ainda ia dar Moabe, o rei de Moabe. Ele ia destruir o reino de Moabe. Por quê? Porque ele confrontou o rei de Israel. Amém? Ele se levantou contra ele. Então você pode ter certeza que Deus está com você. Entendeu? Se o inimigo tá aí querendo falar um monte de coisa para você, ó, não pode. Rebata o inimigo com a palavra. Não foi assim que Jesus fez? Nos 40 dias que ele ficou, 40 dias, 40 noites que ele ficou no deserto, ele fez isso. Quando o inimigo apareceu para perturbar a vida dele ali, ele arrebatou com a palavra. Amém? E é isso que nós temos que fazer. Amém? Arrebatar com a palavra. Porque o que Deus tem para fazer na sua vida é muita coisa, pode ter certeza, na minha e na sua. Pode ter certeza, e você vai se levantar, você vai sair do abismo, Deus não vai deixar você ficar nesse lugar escuro, Ele não vai deixar, Ele vai te tirar daí, você pode ter certeza. Pode ter certeza. Se Ele fez isso comigo, Ele vai fazer isso com você também. Pode ter certeza que Ele vai te tirar da escuridão. Glória a Deus, aleluias, por essa palavra. Amém? Que você se encha dessa palavra, irmão. Irmã, se você não aceitou Jesus, você aceite Jesus agora. Busca por Jesus, fala: Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida agora. Chama Jesus, Jesus, busque por Ele, que Ele vai encontrar você, eu tenho certeza disso. Amém? E Ele vai te tirar da onde você estiver. Glória a Deus. Aleluias. Eu quero dar um testemunho aqui que o Espírito Santo me fez lembrar, que quando eu estava na escuridão, quando o Senhor estava me curando, me tratando, eu tive um sonho, eu dormi assim, uma cochilada de alguns minutos. E eu me senti, o Senhor me levou, eu senti uma pessoa me carregando nos braços e me levando para uma fonte. Amém? E essa fonte, Ele pegou e me deu a água. Eu não vi o rosto da pessoa, mas eu senti isso, que era o Senhor Jesus que estava fazendo isso comigo. E Ele estava me dando a água da vida. Amém? Eu nunca contei isso pra ninguém, mas eu tô falando aqui pra você agora. Isso foi uma experiência sobrenatural que eu tive com Jesus.
E ele me levou para essa fonte. Eu sentia como se eu estivesse nela, sabe? E eu sentia aquela água escorrendo em mim e bebendo a água. E senti água. Senti bebendo a água da vida do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo falou para mim falar isso para vocês, porque para vocês sentirem o sobrenatural de Deus, para você sentir que Jesus, ele vive. Amém? Ele foi para a cruz, porque nós temos que lembrar, assim como diz a ceia do Senhor, que nós temos que lembrá-lo da morte dele dia e noite, mas não lembrar como que ele tivesse morto. Nós temos que lembrá-lo, reconhecê-lo, que ele morreu por nós, entendeu? E sentir a gratidão por isso, mas não porque ele morreu e não vive, não, ele vive, amém? Ele é um Senhor vivo e ele ressuscitou de verdade e ele vive conosco, ele vive no meio de nós e ele quer te resgatar, pode ter certeza disso. Se você está andando na escuridão, chama por Jesus agora, que Jesus vai te resgatar. Pode ter certeza disso. Em nome de Jesus. E também, se você está afastado dos caminhos do Senhor, volta também. Volta, que é um lugar que você precisa. Você pode ter certeza disso. Não deixe de ficar com Jesus, porque a pior coisa é sem Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Não saia do favor do Senhor, porque é onde você está, é onde você, como diz a palavra, você viu? Jorão, ele não pediu direção para Deus, ele não pediu o favor de Deus. E o que aconteceu? Coisas ruins, certo? E aí quando ele foi lá pedir direção para Deus, através de Josafá, o que aconteceu? Veio a água. O Senhor colocou o favor sobre aquele momento ali, aquela batalha que eles iam enfrentar. E ainda, acima de tudo, ia entregar Moabe na mão deles ainda. Entendeu o que eu tô falando? Então, não subestime o Senhor, nosso Senhor. Não subestime. Esteja ali com Deus. Amém? Volte para Jesus. Volte, que você não vai ter perda nenhuma. Amém? E Ele vai te perdoar com certeza. Mesmo que você se sinta pecador, mesmo que você sinta que você não merece, mas Ele vai te perdoar. Amém? E tudo que você fez, Ele vai colocar no mar do esquecimento, com certeza. Com certeza. Amém? Então volta. E se você ainda não está em Cristo, esteja. Chame por Jesus. Amém? E a uma oração de hoje é para isso. Senhor Deus, Pai misericordioso, que o Senhor traga essa pessoa para ter experiências com o Senhor. Glória a Deus, aleluias, aleluia, Senhor. Que Ele venha trazer a experiência maravilhosa, assim como o Senhor fez comigo. Que o Senhor traga a experiência para essa pessoa, que ela venha descobrir a sua identidade, que é a identidade em Cristo, que ela venha a ser filha de Deus, filho de Deus, em nome de Jesus, porque é o que nós somos. Glorioso Deus, nós somos filhos de Deus, nós que aceitamos Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Pai querido e Pai amado, que o Senhor esteja na casa dessa pessoa, que o Senhor visite ela, aquelas pessoas que se afastaram do Senhor, que venha curar as suas feridas, Senhor, porque às vezes eles se afastaram porque eles não foram curados completamente e alguma coisa ali foi maior do que a sua aceitação a ti. E ali, como eu li na palavra da semana passada, a sua rocha, ainda ele não estava na rocha, ele estava construindo a sua casa sobre areia. E aí qualquer coisa derrubou. Então, Senhor, traga essa pessoa
traga essa pessoa para junto de Ti de novo, Senhor, em nome de Jesus. Que essa palavra vai mais adiante, para que as pessoas aceitem o Senhor, e que o Senhor é maravilhoso na nossa vida. Em nome de Jesus, glórias a Deus, glórias a Deus. Querido Pai amado, que o Senhor venha trazer a cura de doenças emocionais, porque a gente fica muito vulnerável, né? A nossa humanidade é muito falha e nós somos muito vulnerável a tudo. E existem muitos problemas emocionais que causam muitas doenças. E eu tenho certeza que o Senhor vai curar essa doença emocional e vai curar essa doença física também. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Visita essas pessoas, Senhor. Glorioso Deus. Oh, glorioso Deus. Que a paz do Senhor entre na sua casa. Que o Senhor esteja com você. Amém e amém. E eu agradeço por você estar aqui, quando você for assistir também. Que o Senhor abençoe a sua vida. Amém? Que você possa compartilhar essa palavra, compartilhe com mais pessoas, curta e me segue nas redes sociais, para que assim a rede social entenda que você gostou. E aí compartilha com mais pessoas e entrega para mais pessoas, porque o que nós temos que fazer a nossa missão aqui da Célula Digital é entregar a palavra para mais pessoas e pregar o Evangelho. Amém? E é isso que nós temos que fazer, pregar o Evangelho a todas as criaturas. Amém? E é isso que nós temos que fazer. Glória a Deus, aleluia. E que a paz esteja com você, um bom fim de semana e até o próximo vídeo, se Deus quiser.